Rafael, aos 30 anos, encontrava-se no umbral de uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. Proprietário de uma pequena empresa que começava a sentir o impulso do crescimento, ele era movido por um mix de entusiasmo e cautela. Morava com sua mãe, Regina, numa casa confortável onde os laços eram tecidos com o carinho mútuo de décadas de convivência. Apesar da harmonia doméstica, o desejo de independência começava a crescer dentro de Rafael. Queria seu próprio espaço, sua própria rotina. Mas havia a preocupação com Regina, sua mãe dedicada que havia posto a vida em pausa para criá-lo sozinha. Como poderia simplesmente sair e deixá-la? Enquanto ponderava sobre essas questões, o crescimento da empresa exigiu uma expansão no quadro de funcionários. Após uma criteriosa seleção, Rafael contratou 3 novos empregados, incluindo uma jovem de 25 anos chamada Mariana, recém-formada em administração. Mariana impressionou Rafael não só pela sua competência e dedicação, mas pela maneira como rapidamente compreendeu os intricados processos da empresa. Sua postura profissional era um reflexo da própria personalidade de Rafael, focada e comprometida. Numa tarde de quarta-feira, enquanto os últimos raios de sol se esgueiravam pelas persianas do escritório, Rafael e Mariana revisavam o relatório de desempenho trimestral. Você realmente tem um dom para isso, Mariana. Estes insights vão nos economizar muito tempo e recursos, comentou Rafael, passando os olhos pelo documento. Só estou tentando fazer o melhor com o que aprendi na universidade e o que estou aprendendo aqui. Sua confiança no meu trabalho significa muito, respondeu Mariana, um sorriso tímido delineando seus lábios. A confiança mútua entre chefe e funcionária fortalecia a estrutura da empresa, enquanto, paralelamente, Rafael enfrentava suas próprias batalhas internas sobre o dilema de morar sozinho. Naquela noite em casa, enquanto compartilhavam uma refeição caseira, Rafael decidiu trazer à tona o assunto com Regina. Mãe, estive pensando muito ultimamente sobre conseguir um lugar só para mim, iniciou Rafael hesitante. Regina, passando a mão sobre a mesa, já antecipava essa conversa. Eu sei, meu filho, e eu entendo. Você já é um homem feito e precisa do seu espaço. Vou sentir sua falta todos os dias, mas isso é parte da vida, não é? Você não vai ficar sozinha. Prometo visitar sempre e vamos manter tudo como está agora, só que em casas separadas, disse Rafael, tentando mascarar sua própria insegurança com um sorriso. Eu sei, Rafael, e estou feliz por você, é o certo a fazer. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades para Rafael. Entre a busca por um apartamento adequado e a transição para uma liderança mais independente na empresa, ele mal percebia o tempo passar. Mariana, por sua vez, assumiu mais responsabilidades e ajudou a manter a empresa estável durante a fase de ajustes. Finalmente, o dia da mudança chegou. Enquanto empacotava suas últimas caixas, Rafael refletiu sobre todas as conversas com sua mãe e como sua decisão, embora difícil, parecia agora a mais acertada. Mãe, vou sentir sua falta todos os dias, disse ele, abraçando-a com força. E eu também, meu querido. Mas estamos fazendo a coisa certa. Estou orgulhosa de você. Regina respondeu segurando as lágrimas e sorrindo. No seu novo apartamento, Rafael sentiu uma mistura de alívio e nostalgia. A noite caía sobre a cidade enquanto ele olhava pela janela, contemplando o novo capítulo de sua vida que começava ali, moldado por decisões difíceis, mas necessárias. Em seu coração sabia que, independentemente da distância, o vínculo com sua mãe permaneceria inalterado e forte. A decisão de Rafael de morar sozinho revelou-se uma jornada de autodescoberta e adaptação. A vida independente não era só um teste de responsabilidades práticas como lavar pratos ou cozinhar para si mesmo, mas também um mergulho no isolamento não intencional, que veio com longas horas de trabalho e a recusa habitual de convites para socializar. Sem a presença constante de sua mãe, Regina,
O silêncio do seu novo apartamento pesava mais do que antecipara. Numa sexta-feira, após uma semana particularmente desgastante, Rafael recebeu um convite de Carlos, um velho amigo que insistia para que ele saísse um pouco de casa. Desta vez, talvez movido pela solidão ou pela exaustão de sua própria companhia, Rafael aceitou. Cara, você precisa vir. Vai ser na fazenda do Jorge, sabe como são essas festas? Sempre acabam sendo memoráveis. Carlos havia argumentado ao telefone. Rafael, com um suspiro de resignação misturado a uma ponta de expectativa, concordou. Talvez não seja tão ruim, pensou. A fazenda estava animada quando Rafael chegou. Música tocava ao fundo, risadas e conversas preenchiam o ar fresco do campo. Ao caminhar em direção ao grupo principal, Rafael notou uma figura familiar. Mariana, a competente colega de trabalho, estava lá, rindo com alguns amigos. Ele sabia que ela era amiga de Jorge, mas não esperava encontrá-la ali. Seu coração deu um pulo ligeiro, surpreso não apenas pela presença dela, mas pela maneira descontraída como ela se movia e conversava, tão diferente da Mariana focada e profissional que ele conhecia no escritório. Rafael aproximou-se hesitante. Mariana, que surpresa te ver aqui! Exclamou Rafael, tentando parecer casual. Rafael, eu não sabia que você era amigo do Carlos e do Jorge. Mariana respondeu com um sorriso genuíno. O que começou como um encontro casual, rapidamente se transformou em uma conversa contínua e envolvente. Falaram sobre trabalho, claro, mas rapidamente migraram para assuntos mais pessoais como filmes favoritos, viagens dos sonhos e histórias de infância. A facilidade com que a conversa fluía era inesperada. As risadas eram fáceis e frequentes. Conforme a noite avançava, os outros convidados começaram a perceber que Rafael e Mariana pareciam alheios ao mundo ao redor. A conexão entre eles era palpável. Olha só esses dois, desde que começaram a conversar não se separaram mais, comentou Jorge dando uma cotovelada em Carlos. Parece que o Rafael finalmente encontrou um bom motivo para sair de casa, Carlos respondeu rindo. A festa caminhava para o fim e Rafael se ofereceu para levar Mariana em casa. No carro, o silêncio confortável entre eles era pontuado apenas pelo som suave da rádio. Ao chegarem, Mariana virou-se para Rafael com um sorriso tímido. Obrigada por hoje, Rafael. Eu realmente gostei de nossa conversa, disse ela, a sinceridade brilhando em seus olhos. Eu também, Mariana. Foi uma noite incrível. Rafael respondeu, percebendo que algo dentro dele havia mudado. Com um boa noite suave, eles se despediram, mas ambos sabiam que o relacionamento entre eles havia se transformado. Não era apenas uma mudança de colegas de trabalho para amigos. Havia uma promessa não dita de algo mais, uma possibilidade que nenhum deles esperava explorar quando a noite começou. Nos dias seguintes, Rafael sentiu uma leveza que há muito não experimentava. A solidão que antes preenchia seu apartamento agora dava espaço para reflexões sobre as risadas compartilhadas e os olhares trocados. Mariana, por outro lado, também refletia sobre a surpreendente conexão que havia surgido, perguntando-se sobre as futuras possibilidades. Nos meses seguintes, a trajetória de Rafael foi marcada por um crescimento significativo tanto no aspecto profissional quanto no pessoal. Sua empresa, que até então contava com uma equipe enxuta, começou a experimentar um aumento considerável na demanda, impulsionando a necessidade de expansão. Isso incluiu a contratação de mais funcionários e a mudança para uma nova sede, uma transição que Rafael não teria administrado tão eficientemente sem a ajuda de Mariana. Mariana, sempre competente e dedicada, tornou-se uma peça fundamental não só nas operações diárias da empresa, mas também na vida de Rafael. A proximidade entre eles cresceu, fortalecida por longas horas de trabalho compartilhado e decisões conjuntas. Foi durante uma noite, após uma reunião de estratégia para a nova sede, que Rafael resolveu expressar seus sentimentos. Mariana, eu não sei como começar isso, mas acho que trabalhar tão perto de você
me fez perceber algo mais forte do que apenas parceria profissional. Eu estou apaixonado por você, confessou Rafael, seu tom sério e olhar fixo nos dela. Para Rafael, o silêncio que se seguiu parecia eterno, mas foi quebrado pelo sorriso suave de Mariana. Eu também sinto o mesmo, Rafael. Estava esperando que você percebesse, disse ela, aliviando a tensão com sua resposta. Não demorou muito para que os dois começassem a namorar. E como em qualquer novo relacionamento, o próximo passo natural foi apresentar Mariana à sua mãe, Regina. Rafael sabia que a opinião de sua mãe era importante, dada a forte ligação entre eles. Em um jantar em sua casa, Rafael fez as apresentações. É um prazer finalmente conhecer você, Mariana. Rafael menciona muito o seu nome, disse Regina com um sorriso, embora seu olhar guardasse uma cautela que Rafael não soube interpretar. O jantar transcorreu bem, mas Regina, ao final, confessou a Rafael sentir algo estranho em relação a Mariana, algo que não soube explicar direito, mas que a deixou desconfortável. Rafael, apesar da preocupação, escolheu confiar em seus próprios sentimentos. Pouco tempo depois, Mariana trouxe uma notícia surpreendente. Ela estava grávida. Rafael, surpreso pelo inesperado, pois ambos eram cuidadosos e Mariana havia mencionado que tomava medicação, acabou abraçando a notícia com felicidade. Isso é incrível, Mariana. Vamos ser pais, exclamou ele, embora ainda tentando assimilar a rapidez dos eventos. Mariana, sorrindo, sugeriu: acho que deveríamos morar juntos para criar nosso filho juntos desde o início. Rafael concordou sem hesitar, e a mudança foi rápida. Regina, ao saber que seria avó, ficou radiante, pulando de alegria com a notícia, apesar de suas reservas iniciais sobre Mariana. Nos meses seguintes, Mariana decidiu que deixaria o trabalho para se dedicar inteiramente à gravidez. Rafael apoiou sua decisão, concentrando-se em garantir que tudo estivesse pronto para a chegada do novo membro da família. O tempo voou, e quando Lucas nasceu, trouxe uma nova luz para a vida de Rafael. O menino era a imagem da felicidade que Rafael sempre quis construir. Mariana, agora uma mãe dedicada, e Rafael, um pai e empresário bem-sucedido, começaram a navegar pela nova realidade de serem pais, cheios de desafios, mas também de imenso amor e expectativas para o futuro. Mariana estava dedicando-se integralmente à maternidade e à pequena família que ela e Rafael haviam começado. Com a chegada de Lucas, sua vida ganhara um novo e vibrante centro de atenção. Porém, a adaptação à nova rotina familiar não era completamente harmoniosa. À medida que se ajustava ao papel de mãe, Mariana começou a exigir cada vez mais de Rafael, muitas vezes por questões triviais que acabavam consumindo o tempo do casal. Rafael, você pode passar na farmácia antes de voltar para casa? Esqueci de pedir mais cedo. Mariana solicitava por mensagem durante um dia particularmente corrido para Rafael. Claro, sem problemas. Rafael respondia, a despeito do cansaço evidente em seus olhos após longas reuniões de trabalho. Essa dinâmica tornou-se uma constante. Rafael, buscando evitar conflitos, acabava por acatar os pedidos de Mariana, mesmo que isso significasse sacrificar seu próprio tempo de descanso ou trabalho. No entanto, essa disposição para manter a paz em casa era posta à prova sempre que Regina decidia visitar. Regina, por sua vez, era uma presença que Lucas claramente adorava, mas as visitas da avó eram um ponto de tensão com Mariana. Mariana, minha mãe quer vir amanhã à tarde para ver Lucas, tudo bem? Rafael perguntava, tentando mediar as coisas com antecedência. Rafael, eu realmente preferiria que não. Sabe, eu tenho uma rotina estabelecida com Lucas e não quero que isso seja perturbado. Mariana respondia, firme em sua posição, deixando Rafael em uma situação difícil. Rafael tentava defender sua mãe, explicando como era importante para Lucas ter sua avó por perto, mas Mariana não estava disposta a ceder. Conflito após conflito, Rafael acabou contando para Regina sobre as reservas de Mariana. Mãe, Mariana, ela não se sente muito confortável com visitas não planejadas.
Vamos tentar organizar isso para quando eu estiver em casa, tudo bem? Rafael explicava durante uma de suas raras visitas à mãe. Não se preocupe, Rafael. Eu entendo. Não quero causar problemas. Eu só vou quando você estiver lá. Regina respondia com um sorriso triste, escondendo seu próprio peso. Enquanto isso, Regina enfrentava desafios que não compartilhava com ninguém. Desde que se aposentara, suas finanças estavam apertadas, mal cobrindo as despesas básicas de sua casa. A situação financeira era algo que ela guardava para si, não querendo impor mais preocupações ao filho, que já estava sob o estresse de gerenciar uma empresa em crescimento e uma família. Rafael, cuja reputação como empresário continuava a crescer, encontrava-se frequentemente fora do estado, participando de eventos e palestras. Sua presença em casa tornava-se cada vez mais rara e sua ausência começava a pesar tanto em Mariana quanto em Regina. Rafael, você vai estar fora de novo na próxima semana? Mariana perguntava, a frustração evidente em sua voz enquanto segurava Lucas no colo. Sim, mas só por 2 dias. Jorge vai estar comigo, então vamos tentar resolver tudo rapidamente. Rafael explicava, sentindo o peso de cada viagem e o que isso significava para sua vida familiar. A casa que deveria ser um refúgio tornou-se um campo de negociações constantes, onde Mariana se sentia cada vez mais isolada e Regina cada vez mais distante. Rafael, preso no meio, lutava para equilibrar a vida familiar com as responsabilidades profissionais, sem saber das dificuldades financeiras da mãe ou da profundidade do descontentamento de Mariana. A família, embora unida pelo amor a Lucas, encontrava-se em uma delicada teia de necessidades e desejos não comunicados, cada um tentando preservar seu espaço e paz em meio à crescente complexidade de suas vidas. Regina, sentindo o peso do isolamento e das dificuldades financeiras, decidiu um dia visitar seu filho Rafael, aproveitando um momento em que acreditava que ele estaria em casa. Ao chegar lá, com uma mistura de hesitação e necessidade, ela abriu seu coração e compartilhou as adversidades que vinha enfrentando. Rafael, eu não queria ter que falar isso, mas as coisas têm estado difíceis desde que me aposentei. O dinheiro mal cobre as despesas básicas, confessou Regina com uma voz trêmula. Rafael, surpreso e imediatamente preocupado com a mãe, respondeu prontamente. Mãe, por que você não me disse antes? Eu sempre vou ajudar você. Aqui, leve isso para começar. Vou te enviar dinheiro todo mês, não se preocupe, disse ele, entregando-lhe uma quantia em dinheiro. Rafael estava frequentemente viajando por conta dos compromissos da empresa. Então decidiu que a melhor forma de garantir que sua mãe recebesse a ajuda financeira seria através de Mariana. Ele explicou o plano para Mariana, que concordou em entregar o dinheiro mensalmente a Regina. Mariana, eu vou estar fora com frequência, então vou deixar o dinheiro com você para entregar à minha mãe. Pode fazer isso por mim? Perguntou Rafael. Claro, Rafael. Não se preocupe, eu me certificarei de que sua mãe receba tudo, respondeu Mariana com um sorriso tranquilizador. No entanto, Mariana e Regina tinham uma relação tensa, marcada por pequenos desentendimentos e desconfianças. Sem o conhecimento de Rafael, Mariana começou a agir de maneira obstrutiva. Sempre que Regina visitava, esperando ver o filho e o neto, Mariana encontrava uma desculpa para impedi-la de entrar. Oh, Regina, que pena que você veio agora. Rafael acabou de sair, foi à padaria. E Lucas está tirando uma soneca. Melhor não acordá-lo, dizia Mariana com uma expressão de falsa pena, enquanto segurava a porta apenas entreaberta. Regina, desconfiada, mas sem querer causar problemas, simplesmente aceitava a situação, embora se sentisse cada vez mais isolada e magoada. Esses encontros frustrados tornaram-se frequentes, e a comunicação entre mãe e filho começou a falhar, já que Rafael, muitas vezes desinformado e ocupado, não percebia o que estava acontecendo. Em uma dessas visitas, Regina decidiu chegar sem avisar mais cedo do que o usual, na esperança de finalmente conversar com Rafael.
No entanto, foi novamente interceptada por Mariana na porta. Rafael não está, Regina. Ele teve que resolver algumas coisas e vai demorar. Talvez outro dia, Mariana disse rapidamente, começando a fechar a porta. Mariana, por favor, eu realmente preciso falar com ele. É importante. Insistiu Regina, seu tom carregando uma urgência que raramente usava. Sinto muito, Regina, mas ele realmente não está. Mariana fechou a porta, deixando Regina do lado de fora, confusa e preocupada. Distraída e desanimada, Regina voltava para casa, refletindo sobre a estranha dinâmica que se formara e questionando-se sobre a real situação de seu filho e neto. Enquanto isso, Rafael permanecia alheio ao comportamento de Mariana, acreditando que suas responsabilidades estavam sendo cumpridas conforme o planejado, sem saber que sua mãe enfrentava não apenas dificuldades financeiras, mas também emocionais, exacerbadas pela falta de acesso a ele e ao neto. O desencontro de informações e a falta de comunicação clara começavam a tecer uma rede de mal-entendidos que poderia eventualmente exigir uma confrontação inevitável. Regina enfrentava um momento especialmente duro em sua vida. As dificuldades financeiras se acumulavam e a solidão da aposentadoria parecia mais profunda sem a companhia frequente de seu filho, Rafael, e do neto, Lucas. O que mais lhe pesava, no entanto, era a sensação de estar sendo esquecida por Rafael, que havia prometido ajudá-la financeiramente, uma promessa que parecia ter se evaporado no ar. Rafael, por sua vez, estava longe, envolvido em uma viagem de negócios que duraria 2 meses. Antes de partir, ele tinha deixado uma quantia substancial com Mariana, sua esposa, com instruções claras para que ela entregasse o dinheiro à sua mãe. Mariana, por favor, certifique-se de que minha mãe receba isso. É muito importante para mim. Rafael havia pedido, confiante de que Mariana cumpriria sua solicitação. Claro, amor, não se preocupe. Vou entregar a ela pessoalmente, Mariana assegurou com um sorriso. No entanto, Mariana tinha outros planos. A cada mês, ela recebia os 20 mil reais destinados a Regina, mas em vez de cumprir com sua palavra, gastava o dinheiro em roupas luxuosas e joias. Sua fachada de esposa dedicada escondia uma verdade mais sombria. Ela havia se aproximado de Rafael inicialmente por interesse em sua crescente fortuna. A gravidez não havia sido um acaso, foi um cálculo para assegurar seu lugar ao lado de Rafael. Regina, por sua vez, sentia que algo não estava certo. Ela sabia que seu filho não a abandonaria deliberadamente. Em uma tarde de desespero financeiro, decidiu visitar Rafael, esperando esclarecer as coisas e talvez entender por que a ajuda prometida nunca chegara. Mariana, por favor, preciso falar com Rafael. É muito importante. Regina implorou na porta da casa de seu filho, numa tentativa de ver Rafael antes de sua viagem. Regina, Rafael já partiu para a viagem. Ele mencionou algo sobre o dinheiro, mas ele não me deu nada para lhe dar, mentiu Mariana, evitando o contato visual. Desanimada e confusa, Regina voltou para casa, questionando-se sobre a integridade de Mariana e o aparente esquecimento do filho. Enquanto isso, longe de casa, Rafael refletia sobre sua vida. A distância física de sua família trouxe uma clareza que ele há muito não sentia. Ele começou a questionar suas prioridades e o tempo dedicado ao trabalho em detrimento de sua família. Foi durante uma noite solitária em seu hotel que ele tomou uma decisão significativa. Isso não está certo. Preciso estar mais presente. Mariana e Lucas precisam de mim e minha mãe também. Essa será minha última viagem longa. Rafael murmurou para si mesmo, sentindo um peso se levantar ao pensar em reorganizar sua vida. Com a decisão tomada, Rafael começou a planejar como faria as mudanças necessárias ao retornar. Ele queria focar no crescimento de Lucas, apoiar Mariana e, mais do que tudo, assegurar que Regina fosse cuidada adequadamente. Regina enfrentava um período extremamente desafiador. As dificuldades financeiras acumulavam-se rapidamente, agravadas pela ausência do apoio financeiro prometido por seu filho, Rafael. Com poucos recursos,
ela resgatou uma velha máquina de costura e começou a confeccionar roupas simples para vender de porta em seu bairro. Os ganhos eram mínimos, mal suficientes para comprar comida básica, e em muitos dias, Regina sentia a fome apertar enquanto caminhava pelas ruas em busca de clientes. Em uma manhã particularmente difícil, após quase um mês da partida de Rafael, Regina foi dominada pela fome ao passar por uma padaria. O aroma de pão fresco era irresistível, e ela, movida pela necessidade, entrou no estabelecimento, aproximando-se do balcão com um misto de hesitação e desespero. Por favor, você poderia me ajudar com algum alimento? Eu realmente não tenho como pagar, mas estou com muita fome, pediu Regina, sua voz tremendo com humildade e vergonha. O funcionário da padaria, um jovem de semblante compreensivo, olhou ao redor antes de responder com uma voz baixa. Eu sinto muito, senhora. Queria poder ajudar, mas as regras aqui são muito estritas. Não posso dar nada sem pagamento. Regina, com os olhos marejados, agradeceu mesmo assim e saiu do estabelecimento, seu estômago ainda dolorosamente vazio. Ela continuou seu percurso, determinada a vender suas roupas para arrecadar pelo menos algo para comer naquele dia. Pouco depois, parou em frente a uma casa vizinha à padaria. A porta foi aberta por uma mulher jovem de expressão amável e olhos atentos que se apresentou como Aline. Com seus 28 anos, Aline tinha uma energia calorosa e uma disposição para ajudar claramente visível. Olá, eu sou Regina e estou vendendo algumas peças de roupa que eu mesma fiz. São simples, mas feitas com cuidado, disse Regina, tentando manter uma postura profissional apesar da fome que sentia. Aline examinou as roupas com interesse e, percebendo a situação vulnerável de Regina, decidiu comprar 3 peças. Vou levar estas 3. Você faz um belo trabalho, disse Aline, entregando o dinheiro a Regina. Aliviada e grata, Regina agradeceu, mas antes que pudesse se despedir, uma tontura súbita a tomou de assalto e ela cambaleou, quase desmaiando. Aline, rápida, a segurou e a conduziu para dentro de sua casa. Você está bem? Venha, sente-se aqui e descanse um pouco. Deixe-me pegar algo para você comer. Aline disse, guiando Regina até a cozinha e servindo-lhe um prato de comida que estava pronto. Sentada à mesa de Aline, Regina começou a comer lentamente, sentindo a cada garfada um pouco da vida retornar ao seu corpo. Aline sentou-se ao lado dela, preocupada e curiosa sobre a história daquela mulher que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Me conta como você chegou a essa situação. Parece que você tem passado por muita coisa, perguntou Aline, oferecendo um copo de água a Regina. Entre mordidas, Regina começou a contar sua história, revelando desde a aposentadoria até a falta de apoio financeiro de Rafael, explicando como tinha sido deixada à mercê da própria sorte. Aline ouvia atentamente, sua expressão misturando tristeza e indignação. A conexão instantânea entre as duas, embora nascida de circunstâncias infelizes, formava o início de uma amizade que Regina, em seus momentos mais solitários, jamais poderia ter previsto. Aline oferecia não apenas comida, mas uma companhia que Regina desesperadamente necessitava. Desde que conheceu Aline, a vida de Regina começou a adquirir um novo ritmo, menos solitário e desesperador. Aline, uma jovem de 28 anos, ofereceu a Regina não apenas comida e amizade, mas também a oportunidade de trabalhar. Ela convidou Regina para usar sua máquina de costura, permitindo que a senhora mais velha continuasse a costurar e consertar roupas, uma habilidade que Regina há muito valorizava. Regina, por que você não vem aqui mais vezes? Pode usar minha máquina de costura e ajudar a arrumar algumas das minhas roupas, sugeriu Aline durante uma de suas visitas. Oh, Aline, isso seria maravilhoso. Agradeço muito. Você já tem sido tão boa comigo, respondeu Regina, sentindo uma mistura de gratidão e alívio por encontrar tal generosidade em tempos tão difíceis. Assim, a casa de Aline se tornou um refúgio para Regina, um lugar onde ela podia trabalhar,
comer e compartilhar histórias. Aline pagava Regina pelo seu trabalho, uma ajuda que era tanto financeira quanto moralmente fortalecedora. Enquanto isso, Rafael finalizava sua viagem de negócios. A saudade de casa era intensa, especialmente a falta que sentia de sua esposa Mariana, do filho Lucas e de sua mãe Regina. Ao voltar para casa, ele estava ansioso para rever todos e retomar sua vida familiar. Ao chegar, Rafael foi recebido por Mariana, que parecia particularmente animada. Na sala, ele notou vários produtos novos, itens luxuosos que pareciam fora do padrão usual de compras. "Amor, essas coisas são novas?" perguntou Rafael, olhando em volta com uma ponta de curiosidade. "Sim, achei algumas promoções incríveis e não pude resistir", respondeu Mariana, com um sorriso que não alcançava os olhos. Após um breve momento com a família, Rafael decidiu visitar sua mãe. No caminho, parou numa padaria para comprar doces e uma cesta de café da manhã para Regina, como um presente para amenizar a saudade. Na fila do caixa, para sua surpresa, ele encontrou Regina, acompanhada de uma mulher que ele nunca vira antes. Após cumprimentar sua mãe com um abraço caloroso, Regina apresentou-o a Aline, que parecia um pouco desconfortável com a presença de Rafael. "Mãe, quem é essa mulher? Por que ela está pagando suas compras?" Rafael perguntou, confuso e preocupado. "Rafael, essa é a Aline. Ela tem sido uma amiga incrível para mim nos últimos tempos. Aline, esse é meu filho, Rafael." Regina introduziu-os, seu olhar carregado de uma tristeza não totalmente disfarçada. Aline acenou brevemente para Rafael antes de se despedir e sair rapidamente da padaria. Ela não tinha muito apreço por Rafael, pois achava que ele, um homem rico, não ajudava a mãe. "Mãe, o que está acontecendo? Por que ela estava pagando suas compras?" insistiu Rafael, sentindo um aperto no coração. Regina suspirou, sabendo que era hora de revelar a verdade. "Rafael, eu passei por muitas dificuldades enquanto você estava fora. Eu não recebi o dinheiro que você disse que enviaria. Passei fome, filho", confessou Regina, as palavras pesando entre eles. Rafael sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. A confusão e a dor eram evidentes em seu rosto. "Mas eu deixei o dinheiro com Mariana para te dar. Ela me disse que entregaria a você." Rafael falou quase para si mesmo, tentando juntar as peças de uma realidade que, até então, ele não suspeitava. Regina olhou para o filho, os olhos cheios de uma tristeza resignada. A revelação abriu um abismo de desconfianças e mal-entendidos que Rafael sabia que precisaria confrontar. Ao descobrir que sua mãe, Regina, havia passado fome durante sua ausência, Rafael não pôde conter as lágrimas. A dor e a culpa o inundavam, enquanto Regina, com toda a sua força e ternura maternal, tentava acalmá-lo. "Rafael, meu querido, não é culpa sua. Eu não queria que você descobrisse assim", Regina disse, segurando as mãos do filho entre as suas. "Mãe, como eu não vi isso? Como eu pude confiar cegamente sem verificar se você estava bem?" Rafael chorava, sua voz carregada de remorso. Regina explicou que durante esse período difícil, Aline, uma amiga que morava nas proximidades, havia sido um anjo para ela, ajudando-a com comida e trabalho. "Aline me ajudou muito, Rafael. Ela foi mais do que uma amiga. Ela foi a família que eu precisava enquanto você estava fora", disse Regina, os olhos cheios de gratidão ao mencionar Aline. Movido por um profundo sentimento de gratidão, Rafael insistiu para que fossem juntos à casa de Aline. Ao chegar, Rafael, tomado pela emoção, ajoelhou-se diante de Aline, suas palavras tropeçando em lágrimas. "Aline, eu não tenho palavras para agradecer por tudo que você fez por minha mãe. Eu realmente não sei como." Aline, surpresa e um pouco constrangida, rapidamente ajudou Rafael a se levantar. "Por favor, Rafael, levante-se. Não há necessidade de agradecimentos. Eu fiz o que qualquer pessoa faria em meu lugar."
disse Aline com gentileza e sinceridade. Naquele momento, qualquer mal-entendido ou reserva que Aline pudesse ter sobre Rafael dissipou-se. Regina tomou a oportunidade para contar a Aline sobre as verdadeiras ações de Mariana, como ela havia desviado o dinheiro destinado a ela para seu próprio uso. Com o coração pesado, Rafael se despediu de sua mãe e de Aline, prometendo que iria resolver as coisas com Mariana. Ao chegar em casa, a realidade do que estava acontecendo se tornou inegável. As compras luxuosas espalhadas pela casa eram evidências do abuso de confiança de Mariana. Mariana, eu sei sobre o dinheiro. Como você pôde fazer isso com minha mãe? Com nós. Rafael confrontou Mariana, a decepção marcando cada palavra. Mariana, sem nenhum vestígio de remorso, revelou seu verdadeiro eu. Rafael, você é um homem feito. Deveria estar pensando em sua esposa e filho, não na sua mãe. Ela pode cuidar de si mesma. Mariana respondeu, seu tom frio e calculista. Rafael, incapaz de compreender a falta de empatia e amor de Mariana, tomou uma decisão definitiva. Eu quero o divórcio, Mariana. Está bem, mas eu ficarei com a casa, o Lucas e metade da sua empresa, respondeu ela imperturbável. Desolado, Rafael voltou para a casa de sua mãe. Regina tentou consolá-lo, mas a dor da traição e a perspectiva de um divórcio tumultuado pesavam sobre ele. Durante uma dessas tardes sombrias, Aline foi visitar Regina e encontrou Rafael desconsolado. Rafael, eu já estive casada antes. Eu sei que agora parece que o mundo está desabando, mas com o tempo, a dor melhora. Você vai ver, Aline falou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Rafael olhou para Aline, encontrando um vislumbre de esperança nas suas palavras. Embora o caminho à frente fosse incerto e cheio de desafios, o apoio de sua mãe e a nova amizade com Aline ofereciam algum conforto. Naquele momento de vulnerabilidade, Rafael começava a entender que, apesar das adversidades, não estava sozinho. Após o turbulento divórcio, Rafael encontrou-se diante de uma dura realidade. O processo judicial havia sido longo e amargo, e no final, Mariana saíra vitoriosa em praticamente todas as frentes. Ela conseguiu a guarda de Lucas, metade da empresa de Rafael, metade da casa e até metade do dinheiro na conta bancária dele. Rafael, sem fundos suficientes para recomprar a parte da empresa que agora pertencia a Mariana, foi forçado a vendê-la, dando-lhe metade do lucro. Era como se cada pedra do império que ele havia construído tivesse sido arrancada dele, deixando-o apenas com os escombros de sua vida anterior. Desolado, Rafael passava seus dias na casa de sua mãe, Regina, mergulhado em uma profunda tristeza. Ele mal encontrava forças para sair da cama e muito menos para enfrentar o mundo exterior. Regina, com o coração partido ao ver o filho naquele estado, contava frequentemente com a ajuda de Aline para motivar Rafael a se levantar e ao menos tentar se distrair com pequenos passeios ao ar livre. Rafael, vamos só até o parque. Um pouco de sol e ar fresco vão te fazer bem. Regina tentava dia após dia, com Aline sempre pronta para apoiar. Numa tarde inesperada, quando a tristeza parecia ter criado raízes permanentes na vida de Rafael, uma batida surpresa na porta mudou o rumo dos acontecimentos. Era Mariana, com uma expressão apressada e uma mala em mãos. Rafael, eu vou viajar e não tenho como levar Lucas comigo. Ele vai ficar com vocês, disse ela, empurrando o pequeno Lucas para dentro da casa, sem esperar uma resposta. Rafael olhou para o filho, sentindo uma mistura de choque e alegria instantânea. Lucas, inocente e alheio às complexidades que envolviam os adultos ao seu redor, correu para abraçar o pai. Papai! Gritou Lucas com alegria. A presença de Lucas na casa trouxe uma nova luz para Rafael. Vê-lo correr pelos corredores, rir e chamar por ele foi como um bálsamo para suas feridas. A dor da perda e da traição começou a dar lugar à alegria de estar com o filho, de poder vê-lo todos os dias e de participar ativamente de sua vida. Os dias se transformaram em semanas,
e Mariana não retornou. Ela havia partido para explorar o mundo com o dinheiro que tirara de Rafael, e suas ligações e mensagens eram cada vez mais esporádicas, até que cessaram completamente. Ela não voltou mais, mãe. E sinceramente eu prefiro assim. Lucas e eu estamos bem juntos, confessou Rafael a Regina em uma conversa tranquila na cozinha. Meu filho, o mais importante é que você e Lucas tenham paz e possam reconstruir suas vidas. Estou aqui para o que precisarem. Regina respondeu, colocando a mão sobre a dele. Aline, que frequentemente visitava para ver como Rafael e Lucas estavam, também notou a mudança em Rafael. Veja só você, Rafael, parece que está voltando a ser quem era. Lucas te trouxe de volta para nós, comentou Aline com um sorriso. Sim, é verdade. Lucas me salvou de muitas formas. Eu estava perdido, mas ele me deu um propósito novamente. Não sei o que faria sem ele. Rafael admitiu, olhando para Lucas brincando no quintal. Com o tempo, Rafael começou a se recuperar do trauma do divórcio e da perda financeira. Apesar dos desafios, ele sabia que tinha o apoio incondicional de sua mãe e de Aline. E agora, com Lucas ao seu lado, sentia-se pronto para enfrentar o que viesse pela frente, com esperança renovada e uma clareza de que os momentos mais sombrios muitas vezes precedem uma nova alvorada. Com o coração repleto de planos e esperança, Rafael se dedicou à construção de uma nova empresa. Embora soubesse que o caminho seria longo e árduo, a presença constante de seu filho Lucas ao seu lado era sua maior motivação. A cada passo dado no desenvolvimento do novo negócio, Rafael sentia-se revitalizado, cada desafio parecendo menor quando comparado ao prazer de reconstruir sua vida ao lado de seu filho. Ao longo dos anos, a vida de Rafael transformou-se de maneiras que ele nunca teria previsto. A amizade com Aline, inicialmente forjada em apoio e compreensão, floresceu lentamente em um amor genuíno e profundo. Aline, que havia se mostrado uma figura maternal e amorosa desde o início, conquistou o coração de Lucas também, que começou a chamá-la de mãe, uma realidade facilitada pela ausência contínua de Mariana, que nunca retornou após sua partida. Regina, observando a felicidade do filho e o vínculo que ele e Lucas haviam formado com Aline, sentia uma alegria imensa. Ela abençoava a união do casal, contente em ver Rafael amado e apoiado. Quando Rafael e Aline decidiram morar juntos, eles convidaram Regina para se juntar a eles, mas ela recusou gentilmente. Vocês precisam de espaço para construir a vida de vocês. Estarei sempre aqui quando precisarem de mim, mas vocês devem aproveitar a privacidade e a paz do lar de vocês, insistiu Regina durante um almoço em sua casa. Rafael e Aline respeitaram sua decisão, mas garantiram que as portas de sua casa estariam sempre abertas para ela. De fato, as visitas de Regina eram frequentes e cheias de alegria, e Aline fazia questão de visitar Regina regularmente, fortalecendo ainda mais os laços entre elas. Durante esse período de crescimento e mudança, uma oportunidade inesperada surgiu. A padaria ao lado da casa de Regina foi posta à venda. Rafael, agora com recursos financeiros estabilizados graças ao sucesso de sua nova empresa, não hesitou em comprá-la. Era uma forma de investir na comunidade e, ao mesmo tempo, manter-se próximo de sua mãe. Tudo parecia perfeito na vida de Rafael, Aline, Lucas e Regina. Eles compartilhavam uma existência harmoniosa, marcada por amor, respeito e contentamento mútuos. No entanto, o destino tem maneiras curiosas de fechar círculos. Mariana, após anos de ausência e gastos desenfreados, retornou à cidade completamente falida. A ironia do destino a levou pelas ruas famintas e desesperadas que um dia foram testemunhas de sua ostentação. Numa tarde cinzenta, movida pela fome, Mariana encontrou-se em frente à padaria que agora pertencia a Rafael. Por um instante, ela considerou entrar e pedir algo para comer, mas ao olhar através da janela, viu Rafael, Aline, Regina e Lucas rindo e compartilhando um momento de alegria juntos. A visão desse cenário familiar e feliz foi demais para Mariana. A vergonha a inundou,
e com o coração pesado, ela se afastou, perdendo-se nas sombras da rua, longe da vida que ela poderia ter tido. Mariana caminhou, desaparecendo na multidão.